Pai querido, obrigado porque o Senhor nos inclui nessa obra de serviço. Obrigado porque nós podemos fazê-lo, porque somos livres de toda escravidão, por causa da obra de Cristo. A morte, o pecado, o diabo não tem mais poder sobre nós, e nós queremos, em gratidão, render toda a nossa existência a Ti, Pai. Recebe, Senhor, a nossa vida rendida diante do Senhor. E agora fala conosco na Tua palavra, que é viva, que é eficaz, e que pode gerar em nós um fruto bendito no Teu reino e na vida de pessoas ao nosso redor. Fala, Senhor, nós queremos, nós precisamos Te ouvir. Amém. A divulgação desse nosso encontro constou um título para a pregação de hoje. Nós queremos chamar essa pregação, esse título de Servir Sempre. Retomando a palavra de saudação, eu quero reforçar que Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir, dar a sua vida em resgate por muitos. E a palavra também diz em outros momentos que o servo não é maior que o seu senhor, o discípulo não é maior que o mestre. Portanto, o padrão para cada um, discípulo de Jesus, no passado e no presente, é esse. Não vivemos para nós mesmos, estamos a serviço, individualmente e no coletivo da igreja. Somos chamados, somos criados para servir. Aliás, o sentido da nossa própria existência está nisso. No serviço a Deus, no serviço ao próximo. E esse serviço, ele normalmente tem duas dimensões. Ele pode ser um serviço a Deus num contexto formal, mas também informal. Nós queremos olhar isso hoje de manhã, acompanhando o apóstolo Paulo numa trajetória dele, que nos é narrado em Atos 16. Mas para situar um pouco essa palavra, nós aprendemos na segunda metade do livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo faz 3 grandes viagens missionárias. Esse trecho que nós vamos ler está na sua segunda viagem missionária, onde ele vai na direção dos não-judeus. Ele vai pregar o evangelho àqueles que não são parte do povo judeu, os gentios. E ele vai para grandes cidades, ele tem estratégias, ele tem planos para isso. E antes da gente olhar o texto específico que nós queremos olhar, eu quero afirmar isso. Paulo era um estrategista. Paulo tinha planos, Paulo tinha metas, Paulo tinha organização quando ele pensava a missão, quando ele pensava o serviço a Deus, o serviço em favor do Evangelho. Isso fez com que ele fosse alguém muito certeiro, foi alguém muito intencional em toda a sua missão. Mas Paulo também era alguém flexível. Paulo era alguém aberto para o sopro, para a direção que o Espírito Santo lhe dava durante a sua trajetória. Inclusive, e especialmente, quando circunstâncias bagunçavam o seu planejamento, ignoravam as suas estratégias. No começo do livro, do capítulo 16, a partir do versículo 6, narra um fato desses. Veja, diz ali que Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, da Galácia, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. E quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho.
Você não precisa conhecer esses lugares, você não precisa ter um mapa diante de ti, você não precisa conhecer o que isso tudo quer dizer, esses lugares. Mas Paulo tinha um plano, Paulo tinha uma estratégia, Paulo tinha uma meta, Paulo tinha uma visão, Paulo sabia o que queria fazer nesse momento. Mas diz a palavra de Deus que o Espírito Santo tinha um outro plano. O Espírito Santo diz, não aqui, Paulo, não lá. O Espírito Santo chama ele para um lugar muito específico. Por que eu trago isso aqui? Para sublinhar isso. Planejamento e direção do Espírito Santo não se excluem, não se invalidam mutuamente. Trabalhar e orar não são excludentes, se completam. Que o formal e o informal são expressões igualmente legítimas da espiritualidade e do serviço cristão no mundo. Dito isso, eu quero olhar um pouco então esse serviço de Paulo, como essa missão de Paulo se acontece olhando para esses dois aspectos, começando a perceber essa dimensão formal do seu servir. A partir do versículo 13, do mesmo capítulo de Atos 16. Diz assim, no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Veja, quando nós olhamos aqui esse episódio, esse fato, nós percebemos que o serviço a Deus, o exercício da missão não dispensa planejamento, estratégia, método, estrutura, orçamento, estudos. Aqui nós vemos Paulo e a sua equipe indo para um lugar, num momento muito específico. O serviço formal a Deus tem um quando. E quando foi aqui? No sábado. Num sábado, eles fizeram o quê? Aliás, eles foram para onde? Para a beira de um rio. Tem um quando, tem um onde, tem um o quê? De uma reunião de oração. Num sábado, na beira do rio, tinha uma reunião de oração e quem estava lá? Um grupo de mulheres. E tem um como. Nos sentamos e começamos a conversar. Veja, tem um plano, tem um lugar, tem um encontro, tem pessoas, e ali nós vamos fazer isso. E isso tudo que acontece naquele lugar, com aquelas pessoas, naquela reunião de oração, culmina num grande milagre. Num grande milagre. Uma mulher chamada Lídia, que era temente a Deus, ela se rende ao Evangelho. E nós vemos que depois Lídia se torna uma referência na missão, acolhendo discípulos de Jesus na sua casa. O serviço a Deus, ele pode acontecer num contexto de formalidade, de organização, de planejamento, de estratégia, tendo uma estrutura, um lugar previamente definido, pensado, preparado para isso. Vidas podem ser transformadas por isso. Almas podem ser restauradas. E a gente não pode desprezar isso. Às vezes a gente tem dificuldades com as estruturas, a gente tem às vezes dificuldades com planejamentos, às vezes a gente tem dificuldade com isso, mas eu quero dizer, nós não precisamos ter. Como comunidade local aqui, a comunidade do Redentor, nós queremos, nós precisamos colocar à disposição de Deus aquilo que Ele já de antemão nos deu. Esse prédio,
nossos orçamentos, nossos recursos materiais e humanos, nossa agenda, nosso planejamento, nossos encontros, como oportunidades de servir a Deus. E cada um de nós pode fazer parte disso, pode entender esses lugares como oportunidades de servir a Deus. Na semana passada, no nosso culto, quando nós apresentamos equipes, quando nós falamos dos nossos sonhos, dos anseios do nosso coração, alguns assim mais ousados já disseram, equipe de comunicação, se alguém quer se envolver, se alguém gosta, se alguém está disposto a aprender, fazer uma boa foto, fazer um bom vídeo, fazer uma edição de um vídeo, não precisa saber, me procura. A equipe das mídias, se tem alguém que quer estar junto, projeção, equalização, cuidar de um cabo, né? Ministério infantil, olha que preciosidade, ter uma estrutura, ter um planejamento, ter material. E através daquilo que acontece no domingo, às 10 horas da manhã, nessa sala ao lado, pode impactar profundamente a vida de uma criança, de uma família. A equipe de acolhida, de recepção. Como é importante chegar num lugar, alguém que nos acolhe, que pergunta se a gente já conhece a estrutura, que indica para o visitante onde são os banheiros, onde tem água, onde... Eu estou dando exemplos bem práticos ali para a gente ver que isso podem ser oportunidades de servir a Deus. E devemos cogitar, se envolver nisso, entendendo que é algo que nós podemos fazer para a honra e glória de Deus, para abençoar pessoas. Deus usa esses momentos como usou aqui, para transformar uma vida, para transformar uma família, para uma realidade. E seria trágico se você e eu não participássemos daquilo que Deus quer fazer no mundo, também através disso, também através daquilo que nós temos na nossa agenda, no nosso endereço, com essas pessoas. Mas quando nós continuamos olhando a partir do versículo 16, essa palavra, tem uma guinada aqui. Veja, aqui diz, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Qual é o plano? Provavelmente, um sábado de manhã, ir para a beira do rio, onde tem uma reunião de oração, onde mulheres se reúnem, porque aqui diz, um certo dia, indo nós para o lugar de oração. Antes diz que esse encontro acontecia no sábado, que acontecia na beira desse rio. Então, provavelmente, o plano é esse, provavelmente a estratégia é essa, mas acontece um imprevisto. E daí? O que a gente faz? O que a gente faz quando o nosso plano, quando a nossa organização não se cumpre? Continua o texto. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. O plano está feito, a estratégia está traçada, o estudo está preparado, a estrutura está organizada, mas a partir de agora a coisa acontece no meio da rua. Exige improviso, exige discernimento espiritual, exige coragem,
ousadia. Eu não vou explorar aquilo tudo que aconteceu aqui, quem era essa guria, o que é esse negócio de adivinhar a partir de um espírito e dizer coisa certa, mas na verdade não era a coisa certa. E a ação de Paulo, eu não quero entrar nisso, mas eu quero trazer esse fato que de repente todo o planejamento é rasgado, jogado para o alto. E Paulo agora tem uma postura de servir a Deus nesse contexto. A postura não muda, o jeito de fazer muda. Queridos, na rua, na universidade, no mercado, no trabalho, na conversa com um filho, surgirão constantemente a cada um de nós oportunidades de servir, de testemunhar. Nós podemos ir muito além daquilo que a gente muitas vezes faz nesses momentos, que é o quê? Vem domingo lá na igreja. Muitas vezes nessas situações o que a gente faz é isso, é convidar para o evento, convidar para o formal, onde às vezes a gente se esconde atrás de alguém que vai fazer. Mas a gente aproveitará essas oportunidades, se a gente também estiver disposto a assumir as consequências, as implicações da vida com Cristo, de que toda a nossa vida é rendida a Cristo. E as implicações vêm. E o próximo evento que nós vamos ver aqui, nesse texto de serviço informal, acontece num outro cenário. Acontece na prisão. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado quando a moça foi liberta desse espírito maligno, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Deixa eu dar uma parada aqui de novo. Sofrimento, perseguição, adversidades inerentes ao testemunho do Evangelho e, portanto, consequências naturais do nosso envolvimento sério com Cristo, com o Evangelho. Só que o versículo 25 nos dá uma informação interessante. Na prisão, nós vemos Paulo e Silas cantando e louvando a Deus. Nós precisamos compreender que Deus está no governo também ali. Também na prisão Deus governa. Também nessa circunstância específica, adversa da vida de Paulo, e que muito provavelmente ele não colocou na agenda, ele não colocou no planejamento, ele não colocou no roteiro. Deus governa, Jesus é Senhor também ali, por isso Ele é digno de ser adorado, por isso Ele é digno de ser louvado. Assim a cadeia se torna um lugar de culto, onde há oração, onde há louvor, onde há pregação do Evangelho, onde há testemunho, onde há serviço, e onde assim se vive, tem milagre. Veja como continua. De repente, houve um terremoto tão violento, que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. Onde tem uma vida de louvor, onde tem uma vida de adoração, onde tem uma vida rendida ao Senhor, independente do lugar e das circunstâncias, Deus opera milagres.
estruturas se abalam, portas se abrem, correntes caem, presos são libertos. Mas tem um detalhe importante ainda. Versículo 27. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. E se os presos tivessem fugido, ele pagaria com a sua vida. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Qual é o detalhe importante aqui? O milagre não serviu para Paulo e Silas tirarem proveito próprio, proveito pessoal da situação, mas para anunciar o Evangelho, naquele contexto, naquela nova circunstância, naquele novo improviso. Anunciar o Evangelho para esse carcereiro que estava prestes a se suicidar. Queridos, nós precisamos aprender a responder à pergunta, ou às perguntas das pessoas ao nosso redor, com o Evangelho, sejam quais forem as perguntas. Ou vocês acham que esse carcereiro estava perguntando sobre a salvação eterna? Ele queria salvar o pescoço, queria salvar a cabeça. E a resposta é o Evangelho. A cultura faz as perguntas, as pessoas ao nosso redor fazem as perguntas. Nosso dever é responder com o Evangelho. A gente tem resposta para tanta coisa, não é verdade? A gente tem solução para tanto problema. A gente tem tutorial para construir, consertar, limpar, renovar qualquer coisa. Mas a real necessidade do ser humano, o maior anseio do ser humano, é pela eternidade. E esse anseio, esse vazio só pode ser preenchido pelo Evangelho da salvação em Jesus Cristo. E essa é a resposta que nós precisamos dar. E é isso que Paulo faz nesse momento. Num momento limítrofe da vida de um homem, que é lançado em desespero, e que pergunta como ele pode ser salvo. Volta a dizer, desconfio que ele não estava pensando na salvação eterna. Paulo dá a resposta que não apenas livra a vida dele aqui, mas que o projeta para uma vida plena, abundante e eterna. Quais são as perguntas que as pessoas têm nos trazido? Quais são os anseios das pessoas ao nosso redor? Às vezes são colocações muito despretensiosas, que nós precisamos responder com o Evangelho. Mas daí surge um novo cenário, onde o Evangelho é pregado informalmente. Veja como continua. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertam. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. No serviço cristão ao mundo, somos dedicados, somos esforçados, somos humildes, somos mansos, mas não somos bobos. Humilhados em público,
e soltos na surdina? De jeito nenhum, diz Paulo. Qual é o propósito de Paulo com essa exigência? Ser promovido? Ser honrado? Provar algo para alguém? Não, é testemunhar o Evangelho. Eu digo isso a partir de tantos outros relatos bíblicos, onde Paulo expressa esse desejo, esse anseio, e talvez essa consciência de responsabilidade de anunciar o Evangelho também às autoridades. Então, esse momento, Paulo cria uma oportunidade por causa de tudo aquilo que aconteceu, e ele está certo em fazê-lo. Para quê? Para anunciar o Evangelho, para servir a Deus. Aqueles que são os seus algozes, os seus inimigos. Nada novo para o Evangelho, não é verdade? Os nossos inimigos, que são inimigos por causa deles, não por causa de nós, porque a Bíblia diz, no que depender de vocês, tenham paz com todos. Nós anunciamos o Evangelho, nós vamos a eles e colocamos isso como propósito na nossa vida. Talvez mais do que todos aqui, se é que dá para dizer isso, eles precisam ouvir o Evangelho. E Paulo anuncia o Evangelho. Terminando, a gente vê um momento onde esse formal e esse informal meio que se fundem, se entrelaçam. Veja só, depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia. Lembram da Lídia? Onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Aqui tem um lugar, a casa de Lídia, tem um horário onde eles se encontram, tem os irmãos que foram chamados para esse encontro. Mas eu imagino que o que aconteceu ali foi muito informal. Como é que vocês imaginam esse momento depois de tudo isso? Uma verdadeira festa. Deve ter tido comida, porque onde crente se reúne, né? Cada um traz um prato, faz aquela mesa comum. Deve ter tido música, roda de conversa, testemunho, oração, riso, choro, o abraço alegre do reencontro, o abraço triste da despedida. Aqui essas realidades, elas se entrelaçam e a experiência é de um encontro muito, muito especial, certamente. Mas, enfim, nós vemos que a missão de Deus acontece nessa dinâmica da vida, da formalidade e da informalidade, do planejamento, da estratégia, das estatísticas e do deixar-se levar pelo sopro do Espírito. De estar muito atento às oportunidades que Deus nos dá. De estar sensível à direção do Espírito para aquele momento. Obviamente, às vezes a gente pressupõe coisas que a gente não fala, mas óbvio que isso pressupõe uma vida com Deus. Isso pressupõe talvez que eu vá para o meu dia tendo tido um encontro pessoal com o Senhor através da leitura da palavra, da oração, de um momento de devocional. Aliás, fiquei assustado, essa semana passei ali na secretaria, ainda tem orando em família para vender, gente. Não pode ficar aí. Você já tem o seu devocionário, é uma ferramenta e tanto. Para te ajudar em constantemente estar sendo fortalecido nessa palavra, estar cheio da palavra, estar cheio
do Espírito Santo, para quando as situações surgirem na informalidade, você poder responder as perguntas das pessoas com o Evangelho de Cristo. Na minha caminhada pessoal e também no ministério, eu tenho percebido que, no geral, nós luteranos somos muito bons no formal. Mas nós temos grandes dificuldades com o informal. Como é que a gente pode ser intencional no testemunho do Evangelho nessas horas? Eu quero trazer 8 dicas bem práticas de como a gente pode treinar isso. Entenda isso como uma forma de ficar atento a isso. Talvez você possa dizer, não, mas isso daí fica formal daí, quando é assim a partir das dicas. Não, é só uma forma da gente treinar mais. E eu quero dar 8 dicas, eu não vou falar sobre elas, eu só vou deixar elas aqui. Por exemplo, faça refeições com não cristãos. Faça refeições com não cristãos. Isso significa que você precisa ter amigos não cristãos. Mas ao redor da mesa são os momentos onde surgem muitas e muitas oportunidades da gente testemunhar do Evangelho. Segundo lugar, quando possível, óbvio, vá a pé ao invés de ir de carro. Um certo caminho, uma certa rotina, em lugares específicos, vai te dar oportunidades, às vezes com tempo, de testemunhar o Evangelho. Terceiro lugar, seja freguês. Na padaria, no posto de combustível, na oficina, no salão de beleza. Faz a pesquisa, testa o serviço, fideliza. E aí você, por muitas vezes, vai encontrar aquele atendente no balcão. O frentista, o mecânico, a cabeleireira. Olha, quanto tempo a gente fica ali sentado, né? O barbeiro. Né? Perguntas vão surgir. Falas vão surgir. E a gente pode responder com o Evangelho. Desenvolva seus hobbies com não cristãos. O pedal aquele, o beach tênis está em alta agora, né? É um movimento aqui na vizinhança, onde tem umas quadras de beach, alguém frequenta aí? O futebol dos amigos. Enfim. Quinto, converse com seus colegas de trabalho. Talvez não no trabalho, né? Talvez ali seja a hora de trabalhar. Mas, quando possível, converse no ambiente de trabalho. Sexto, voluntarie-se em uma ONG. Fica atento a oportunidades de servir para além. Sétimo lugar, participe de eventos da cidade. Deixa eu contar um episódio aqui, só como testemunho. Três Coroas, todos os anos, 7 de setembro, tem o desfile de 7 de setembro. Né? E nós há muito tempo tínhamos tomado uma decisão, e ela precisa ser tomada por toda a igreja que é séria, de que ela não se serve do poder público, ela serve o poder público, ela serve a cidade. E para nós isso estava muito claro lá como igreja, e aí de repente surge 7 de setembro, de novo o evento, o movimento, e lá não apenas as escolas desfilavam, associações desfilavam, e a gente disse, nós não vamos fazer o bloquinho dos luteranos com bandeira e camiseta para dizer, nós estamos aqui. Não, a igreja estava lá representada, na APAI, na orquestra, na escolinha, nas escolas, então a igreja estava lá, estava desfilando. Mas nós havíamos comunicado à prefeitura que se eles precisassem de alguma coisa nesse evento, eles podiam contar com a igreja. E poucos dias antes do desfile,
Eles nos procuraram e disseram: nós não temos ninguém para servir o lanche para as crianças no final do desfile. Na praça central tinha uma estrutura grande, onde cada criança, ao final do desfile, recebia um suco e um sanduíche, um lanche. Pode deixar com a gente. E nós organizamos uma equipe, fomos para a praça e servimos o lanche, sem bandeira, sem camiseta, sem dizer nada. Quais as oportunidades que a cidade nos dá de servir? Não para chamar atenção para nós, mas para chamar atenção através de nós para o Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Para terminar, sirva seus vizinhos. Fica atento, à tua vizinhança. Quando a gente chega de fora, a gente ouve muito, muito dizer: o curitibano é frio. O curitibano vai devagar, e não se espanta se eles forem devagar. Tudo certo, leve o tempo que quiser. Mas não usemos isso como uma desculpa para não prestar atenção, para não ficar atento. Eu nem sei se isso é tão verdade assim como a turma diz, mas, queridos, eu creio que é muito importante que a gente compreenda isso, de que nós somos chamados a servir. Não pertencemos mais a nós mesmos, porque nós somos, diz a palavra, comprados por um alto preço, o precioso sangue de Jesus. Não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Temos oportunidades para servir a Deus no formal, na estrutura, na agenda, no planejado. E precisamos nos envolver nisso. Volto a dizer, espero muito que aqui hoje de manhã pessoas pensem nisso. Poxa, eu posso estar auxiliando o ministério de acolhida, eu posso cogitar, aprender e me envolver na estrutura do som, do ministério infantil, da comunicação, enfim, podem vir conversar com a gente sobre isso. Mas que a gente não limite a nossa vida de serviço a isso. Que a gente constantemente fique atento àquilo que Deus está fazendo no mundo. Nós temos algo que é um tanto quanto complicado com relação a isso. A gente quer trazer Deus para dentro dos nossos planos, para dentro da nossa vida, para dentro da nossa história, e a gente diz: Deus, abençoa a minha família. Deus, eu estou fazendo isso, abençoa, vem, meu trabalho, Senhor, vem. E a gente vai trazendo Deus para dentro dos nossos planos, dos nossos projetos. A gente precisa mudar essa chave. A gente precisa entrar nos planos de Deus. A gente precisa se encaixar na história de Deus. A gente precisa perguntar: o que é que Deus está fazendo no mundo agora? Lembrem, esse mundo está caído. Esse mundo está em desequilíbrio, esse mundo está sob o signo da morte. Não era o projeto inicial de Deus, não foi isso que Deus pensou no princípio. Quando nós lemos as primeiras páginas da Bíblia, nós vamos ver a perfeição, a ordem, a harmonia, a vida plena. Mas o ser humano decide desconectar de Deus, decide romper com o Criador, opta por uma vida autônoma e o caos se instala. O caos se instala. A morte entra na história. A doença, a dor, as dificuldades de relacionamentos. E o mundo está mergulhado nisso. Mas Deus não deixa o mundo nisso. Ele entra na história em Jesus Cristo para reconciliar novamente, para resgatar, para redimir a humanidade e toda a criação. E é isso que Ele está fazendo agora.
E não está fazendo isso com seres espirituais, angelicais. Ele está fazendo isso com todos aqueles que reconhecem que Jesus é esse Deus que veio ao mundo para nos resgatar da morte, para nos reconciliar com Deus. Então, quando nós entendemos o Evangelho, nos rendemos a Ele, nós somos o povo de Deus em missão na terra, que está se encaixando naquilo que Deus está fazendo, para que todas as coisas sejam restauradas, até que o dia final venha, e tudo de novo tenha sido restaurado, e não haja mais choro, morte, pranto, luto, dor, onde tudo isso tiver ficado para trás. Nós vivemos para isso, para nesse intervalo da nossa pequena história, nos encaixarmos na grande história de Deus e participarmos daquilo que Deus está fazendo no mundo, no formal e no informal. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.